noite, Oxygen One! Uou, que incrível estar com vocês! Vocês podem dar uma salva de palmas, não a mim, não a ninguém, mas a Jesus. Vocês podem tomar o seu assento. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Sábado Sim. E todos vocês que estão conectados também, muito obrigado pela tua presença aqui. Nós estamos animados de podermos estar novamente agora presencial. Muito bom, muito bom. Que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria hoje, como sempre, de honrar os nossos voluntários que têm servido com tanto amor, com tanta dedicação nessa casa, em especial no Oxygen One. E hoje nós queremos honrar todos os voluntários do backstage. Obrigado pelo coração de vocês, obrigado pelo amor que vocês têm colocado nessa casa, nesse ministério. Hoje eu estou muito animado porque, como o pastor Vini já disse, nós estamos iniciando uma nova série, Velozes e Furiosos. E essa série vai acontecer em 3 partes, Velozes e Furiosos 1, 2 e 3. Por isso, se eu fosse você, eu não perderia, porque a cada sábado vai ser mais incrível e melhor do que o outro. E já dando um spoiler, eu tenho certeza que a terceira mensagem da série vai ser fantástica. Vocês não podem perder por nada. Por isso cria uma grande expectativa no seu coração. Amém? Eu acredito que muitos se perguntaram, como o Plínio fez, por que Velozes e Furiosos? Será que a gente vai falar sobre algum dos filmes? Será que a gente vai falar sobre carros turbinados, sobre corridas? A gente vai falar sobre aceleração, velocidade? O que a gente vai falar? Adrenalina? O que vocês acham? Você que está online, digita aí no chat. O que você acha que se trata esse tema? Não sei, mas eu te pergunto, vocês estão preparados? Mas antes de nós darmos sequência, ou melhor, iniciarmos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, para que nós pudéssemos orar. Que realmente você possa abrir o seu coração para Jesus nessa noite, nesse final de tarde, início de noite. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua doce e suave presença nesse lugar. Obrigado pela vida de cada pessoa, de cada família aqui representada. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado porque nada foge aos teus propósitos, ó Pai. Nós abrimos nosso coração diante do Senhor. Que o Senhor venha, tome conta deste lugar, ó Pai. O Senhor é o supremo pastor dessa igreja. A Ti entregamos a nossa vida, o nosso coração. Faça a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então está dando a largada Velozes e Furiosos. Quem já assistiu algum dos 8 filmes aqui? Ou todos os filmes? Muito bom, muito bom. Você que está em casa, digita aí, qual que é o filme que você mais gostou? Para mim, lógico, o primeiro da série, com certeza. Mas eu gostei muito do último filme também. Gostei muito do último filme. Embora já tenha saído um pouco do que era a proposta inicial, eu gosto bastante também. E a gente não tem como falar de Velozes e Furiosos sem que a gente fale de 2 caras. Quem? O Brian e o Toretto. Saudade, né? Bateu uma saudade. Cara, esses caras são zica, eles são muito bons. Se você não assistiu esse filme ainda, eu acho difícil alguém não ter assistido, mas se não assistiu, faça um esforço, assiste, vale a pena, é muito bom. Mas eu não quero falar hoje com vocês sobre o filme, não. Mas eu quero falar com vocês sobre um tema importante, velocidade, sobre nós sermos velozes. E no último sábado, agora dia 24, eu tive uma oportunidade incrível. Eu pude dirigir uma Ferrari, isso mesmo, uma Ferrari F430. Gente, pensa só no ronco do motor, bate forte no peito, aquela aceleração, é potência demais, além do carro ser realmente lindo. E eu pude dirigir ela na Castelo Branco por 32 quilômetros. Imagina eu lá de boa, tranquilão. Tranquilão nada, um medo de fazer alguma coisa. Um instrutor do lado, vai que eu faço alguma coisa. Tinha um carro na minha frente que não saía da frente e falava, dá a luz alta. E eu falava assim, onde é a luz, meu Deus do céu? Tanto botão nesse carro, onde será que é a luz? Mas eu pude dirigir, gente do céu, que sensação. Que carro da hora. Para quem gosta de carro como eu, realmente é incrível. Mas por que eu estou falando disso? Porque isso tem tudo a ver com a palavra de hoje. Velocidade. E quando eu conto para alguém que eu dirigi o carro, ou alguém viu nos meus stories, a primeira pergunta que me faz é o quê? Quanto você deu? Você correu muito? Você chegou no máximo, no limite? Todo mundo fala isso. Quantos quilômetros por hora?
Mas sabe, ninguém perguntou se ela era confortável. Sabia, Vini? Ninguém perguntou, cara, a Ferrari é um carro confortável? Ela é macia ou é mais secão? Assim, ninguém faz isso. Porque quando você dirige um carro com tantos cavalos, quase 500 cavalos, que chega a 330 km por hora, essas outras coisas não é que não importam, mas fica em segundo plano, porque o que importa realmente é a velocidade. Quem compra uma Ferrari não vai comprar uma Ferrari para ficar andando lá 50 por hora, 30 por hora, segunda marcha, lá. Bem, aqui em Marília não ia andar mesmo, né? Tanta lombada, não dá para nem fazer uma curvinha, não dá nem para passar na Esmeralda direito. Mas isso tudo tem a ver com a nossa vida, porque você não tem ideia da potência que Deus colocou dentro de você. Nós somos seres potentes, criados à imagem e à semelhança de Deus. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: o que você está fazendo com essa potência que Deus colocou dentro de você? E eu não estou falando sobre propósito, sobre missão de vida, não. Eu quero falar sobre as nossas ações, sobre as reações que nós vivemos todos os dias. Por exemplo, como você age e reage a todas as situações. Como você lida com a obediência a Deus e em relação aos seus pais. Como você lida com as diferenças pessoais. Você ama e se importa de verdade com as pessoas que estão ao seu redor. Como você lida com o perdão quando alguém te machuca, te fere ou trai a sua confiança? Você é rápido em agir nessas situações ou você é do tipo que pisa no freio e para mesmo? E pensando sobre isso, eu quero compartilhar com vocês hoje 3 histórias, 3 situações, 3 decisões diferentes. E se vocês estiverem anotando, o primeiro ponto dessa mensagem é obediência. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 8:3, ou o aplicativo do seu celular. Atos 8, versículo 3. Diz assim: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. A história de Paulo na Bíblia começa assim. Começa, na verdade, alguns versículos antes, mostrando Paulo consentindo com a morte de Estevão. Mas antes dele se chamar Paulo, o nome dele era Saulo. E ele era um homem de grande influência no meio de Israel. E não só isso, todos conheciam a fama de Paulo. Por quê? Saulo, todos tinham medo dele porque ele caçava cristãos. Ele ia de cidade em cidade buscando cristãos para poder levar o quê? Para a prisão. E a Bíblia conta que um dia Paulo estava indo de Jerusalém até Damasco para procurar cristãos e levá-los presos. Quando, de repente, uma luz muito forte o atingiu, ele caiu do seu cavalo, caiu no chão e ficou cego. E a Bíblia diz que no capítulo 9 de Atos, dos versos 4 ao 6, fala o seguinte: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E por causa dessa luz tão forte, como ele ficou cego, os homens que acompanhavam ele, ajudavam ele, tiveram que levantar eles e levou ele até a cidade. E ficou ali 3 dias completamente cego. E nessa mesma cidade existia um homem cristão, temente a Deus, chamado Ananias. E numa visão Deus apareceu para Ananias e falou assim: Ananias, eu quero que você vá até determinada rua, até determinada casa. Ali tem um homem chamado Saulo. E eu quero que você ore por ele, impõe as mãos sobre ele, que ele vai voltar a enxergar. E no capítulo 9, dos versos 13 a 14, Ananias responde ao Senhor: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Sabe, eu fico imaginando essa cena, porque às vezes a gente vai lendo a Bíblia, a gente não começa a entender o que está acontecendo realmente. Imagina só, se coloca no lugar desse homem, de Ananias. Imagina só, você está de boa na sua casa, você liga a TV, você entra nas redes sociais, de repente no Instagram, ou você está lá no Twitter, e de repente Saulo posta lá, hashtag tô chegando Marília, ou tô chegando Damasco, não fosse no caso. Cara, você e todo mundo tem medo dele, você já começa a ficar em pavor, ele está chegando. Você sabe da fama dele, você sabe que esse cara é do mal, que ele machuca, maltrata, que ele prende as pessoas, e alguns não resistem e acabam morrendo. Você sabe que está chegando, a qualquer momento ele pode meter o pé na sua porta e levar você e toda a sua família presa.
Você pode nunca mais ver a sua família. Ele era perigoso, ele era cruel. E você não podia fazer nada, porque você não era nenhum John Wick. Você não tinha como se defender. E de repente, talvez você esteja até pensando em fugir. Cara, eu vou pegar minha família e eu vou fugir. Porque assim eu posso prolongar alguns dias mais e posso guardar os meus. Mas Deus chega para ele e fala assim, não, eu quero que você vá lá orar por ele. E eu fico imaginando, falando assim, quem? Saulo? Não, é outro, não mesmo não, né? Não, acho que eu não entendi direito. O senhor pode repetir, porque comigo o negócio aqui, o sistema é mais lento, tem um problema de aprendizado. Fala devagarzinho, desenha para mim. É aquele Saulo que todo mundo tem medo, que todo mundo foge. É esse. Eu sei que essa é uma situação difícil que vai acontecer na nossa vida. Eu sei que ela é extrema. Mas sabe o que é engraçado? Que por muito menos nós escolhemos desobedecer a Deus. Por muito menos, situações tão simples, Deus nos dá uma ordem e nós vamos no sentido contrário. A gente é meio que como Jonas, vai para a direita, eu vou para a esquerda. E sabe o que tem acontecido com a gente? Muitos chamam Deus de pai. Poucos obedecem como filhos. E eu te pergunto, qual que é a velocidade da sua obediência? Como que você reage quando Deus te dá uma ordem? Você tem sido rápido em obedecer a Deus? Ou só obedece depois de desobedecer e quebrar a cara? Porque geralmente é isso que acontece. A gente gosta de testar viver perigosamente. O povo de Israel era assim. O povo de Israel, o povinho desobediente. Cara do céu, Deus era muito misericordioso, tinha muita paciência. Eles desobedeciam tanto, só que eles aprenderam a lição. Em Isaías 42:6, olha o que a Bíblia diz. O povo dizendo isso para Isaías: gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Se você obedecer a Deus, tudo correrá bem para você. E sabe o que significa obediência? Obediência a Deus é quando você quer muito fazer uma coisa, muito mesmo, mas você decide não fazer porque você ama a Deus e sabe que aquilo vai entristecer o coração dele, que aquilo vai contra a natureza de Deus. Porque não se trata de obedecer regras, não, se trata de amar a Deus. E Ananias amava a Deus. E naquele momento ele tinha duas opções: obedecer ou não obedecer. Ele não tinha tempo para refletir. Não, Senhor, volta daqui uma semana, que eu vou pensar, eu vou colocar aqui uma listinha de pós e contras. Eu vou ver o que acontece, fazer uma análise. Não, era pegar ou largar. E sabe o que ele escolheu? Atos 9, de 17 a 19. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, preste atenção nisso, irmão Saulo. Ele não falou assim: ladrão, tranqueira, traíra, assassino. Não, irmão. Um homem transformado por Deus, um homem obediente que ama a Deus, a vida dele é transformada em todos os aspectos, até na maneira como ele fala, até com as pessoas que ele tem medo, com os seus inimigos. Então, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E sabe o que é incrível? O resultado da obediência de Ananias? Versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. A velocidade da atitude de obediência de Ananias a Deus fez o que Saulo se transformasse de perseguidor da igreja, dos cristãos, ao maior evangelista, missionário de sua época. Tanto é que a maior parte do Novo Testamento foi escrito por esse homem. É por isso que nós sempre dizemos aqui que cada um nós estamos numa jornada. A jornada, você sabe de onde você saiu e você sabe para onde você está indo. O caminho de Jesus é um passo de cada vez mais eu me aproximo de ser parecido com Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que
desobediência gera consequência, mas a obediência gera recompensa. Deixa eu perguntar para vocês, quem aqui mora com os pais? Levanta a mão. Vamos entregar aqui, bastante gente. Agora vai pegar. Você é obediente aos seus pais? Vocês sabiam que você deve honrar e obedecer seus pais? Vocês sabiam que o primeiro mandamento, lá nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento com promessa é amar, honrar os pais? Deus fala, honra teu pai e tua mãe para que você tenha uma vida longa sobre a terra. Ou seja, quer viver bem, quer viver bastante tempo? Honra pai e mãe. Depois a gente começa a ver um monte de jovem morrendo cedo, você não sabe por quê, né, gente? Sabe, Deus, Ele cumpre as promessas dele, sabe? Deus é um Deus de promessa. E eu estou cansado de ver filhos rebeldes, desobedientes, que além de desobedecer o pai, desonram e envergonham os seus pais. Mas Tiago, você não conhece meu pai, você não conhece a minha mãe. E deixa eu te dizer, eu não conheço mesmo. Mas eu conheço a Bíblia fala que você tem que honrar e obedecer seu pai. Independente se ele é cristão ou não, independente de quem ele for. A Bíblia não fala, honra seu pai se ele for cristão, se ele crer em Deus. Honra seu pai se ele for legal com você. Obedece a sua mãe se ela te tratar bem. Não. Não é apesar, não existe se, quem ou como. Existe obediência primeiramente a Deus e depois obediência aos seus pais. E obediência imediata. Então por quê? Eu amo a Deus, eu obedeço. E Ele diz para eu obedecer os meus pais, para honrar os meus pais. Então eu obedeço. Por isso eu sou veloz em obedecer quando eu recebo uma direção. Pense sobre isso, mas não pare por aí. Não fique só no campo do pensamento. Parta para a ação, começa a agir. Você vai ver como sua vida vai mudar completamente. Vai por mim, acelera, pisa nesse acelerador, meu filho, porque a velocidade corre em minhas veias, e por isso eu não posso ficar muito tempo parado. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos apertar a mão um pouquinho? Segundo ponto, compaixão. Lucas 10, de 29, a parte B. E quem é o meu próximo? Quem já ouviu essa pergunta? Quem que é o meu próximo? Essa pergunta foi feita quando Jesus estava ensinando e um perito na lei, um mestre na lei, faz essa pergunta. Tá, quem é o meu próximo? Mas por que ele perguntou isso? Porque Jesus estava conversando sobre o que fazer para entrar no céu. E ele responde, a lei diz que para entrar no céu, eu devo amar a Deus de todo o meu coração, alma, forças e entendimento, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus falou, cara, meu Deus, passou 10. Muito bem, vai e faz isso então. E ele quer se safar daquela deslizada, né? Brasileiro, com certeza. Judeu brasileiro. Ele falou assim, mas quem que é o meu próximo? E eu te pergunto, quem é o teu próximo? E Jesus responde isso com uma parábola, a parábola do bom samaritano. Isso todo mundo conhece essa parábola. Está lá em Lucas 10, de 30 a 37, que diz, em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Qualquer semelhança com a gente, vai só aguardando aí, gente. Não precisa se manifestar, não. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade, teve compaixão, teve amor, teve zelo, cuidado por ele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. E o mesmo eu te digo, vá e faça o mesmo. Sabe, muitas vezes, como eu já disse, nós lemos a Bíblia, a gente vai lendo, a gente não vai entendendo o que está acontecendo. Talvez para nós não faça muito sentido isso. O homem caído, sacerdote, levita e samaritano. Mas para que nós possamos entender, tinha todo um contexto para aquele povo daquela época. A gente tem que entender o quê?
a relação entre os 4 personagens. Primeiro, o homem caído, um judeu. O sacerdote, judeu. O sacerdote era o quê? Fazia parte da liderança espiritual de Israel. O levita fazia parte da liderança espiritual também, mas da parte do louvor e adoração. E nós tínhamos um samaritano, que era excluído. Samaritanos e judeus não se davam bem. Era tipo Brasil, Argentina, Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras. Não dava certo. Isso não era daquela época. Vinha desde os primórdios, desde o início. Eles não combinavam por motivos étnicos, divergências religiosas, problemas históricos. E Jesus quis mostrar a compaixão justamente usando esses 4 personagens. E quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Realmente as pessoas estão, cara, vamos só ser legal com quem está aqui, cara. O cara é firmeza comigo, cara. Tão da hora ser assim. Mas quantas vezes a gente não é nem legal da hora com o pessoal da nossa própria família? Tanto o sacerdote como o levita decidiram não ajudar aquele homem. Mesmo ele sendo um judeu, mesmo ele sendo um compatriota, mesmo ele pertencendo ao mesmo lugar. Quantas vezes nós somos indiferentes a quem está perto de nós, muitas vezes passando por uma necessidade financeira, física, espiritual, amorosa, sentimental. Nós temos nos tornado indiferentes à dor do próximo. Tipo, se o meu está garantido, cada um com o seu, meu filho. Já está tão difícil garantir o meu, vou garantir o seu também. É só olhar para as redes sociais. Cara, só fala de cancelamento. Big Brother, misericórdia. A pessoa entrou lá famosa, já saiu, já sem contrato. Nem sabe que perdeu os contratos. Cara, entrou sem nenhum seguidor, já está famoso. Cancelamento, hoje eu gosto, amanhã eu não gosto mais. Sabe, uma sociedade líquida, uma sociedade descartável, onde eu posso escolher se eu gosto ou não gosto, tanto faz. Está na hora de nós abrirmos os nossos olhos e sermos velozes em nos compadecer das pessoas, independentemente de quem elas são. A pandemia tem mostrado muito isso, o individualismo. E nessa parábola que Jesus contou, quem mais tinha condições de ajudar aquele homem, não quis ajudar. Eles decidiram passar pelo outro lado da rua. Não precisa se manifestar não, mas quantas vezes eu e você já não fizemos isso? Rapaz, vixe! Ou você dá uma rezinha, já atravessa a corrente, já sobe a rua, muda o caminho. Porque a gente não quer ter contato com a pessoa. E aquele samaritano que era rejeitado, excluído, teve compaixão dele. E não só compaixão, mas ele ajudou, ele tirou dinheiro do bolso, ele colocou a mão sobre a ferida, ele deixou de lado a rivalidade, o ódio, o preconceito, o orgulho. Eu não estou querendo dizer que você tem que sair pelas ruas fazendo a mesma coisa, a não ser que Deus te mande. Mas comece a olhar ao redor as pessoas que estão à sua volta. Vou contar uma história para vocês. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, a nossa filha Clara, ela estudava num outro colégio, e as amiguinhas mais populares, vamos chamar assim, popular com 6 anos é engraçado, mas é assim, as amigas mais populares, decidiu excluir uma outra menina. E aquela menina começou a ficar sozinha na escola. Imagina só, vocês com 6 anos sendo excluído. As crianças hoje, gente, eu falo, tem umas crianças que olha, só Jesus. E essa menina ficava sozinha. E um dia a Nessa chegou para ela e falou assim: Claro, por que aquela menina sempre está sozinha? Ah, mãe, porque a fulana de tal falou que não era pra gente ficar junto dela. Ah, como assim? Amanhã você vai pegar e você vai fazer amizade com ela. Você vai ser amiga dessa menina. Porque a gente não exclui ninguém. Ela não gostou não, mas ela foi obediente. E sabe o que aconteceu? Pouco a pouco, aquelas outras meninas foram chegando perto. E aquela que era líder das meninas ali, das populares, foi também voltando. E se tornaram todas amigas. Por que eu estou contando isso? Porque é preciso uma decisão, uma atitude. Podemos até pensar diferente. Podemos gostar de coisas diferentes. Frequentar lugares diferentes. Acreditar em coisas diferentes. Mas guarde isso, que as nossas diferenças não nos tornem diferentes. Nos tornem iguais. Porque a inclusão e a compaixão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. E agora eu vou dar uma de poeta. Guarda essa, Vini. Olha que frase legal. Que as nossas diferenças não nos façam mal. O segredo do doce é o sal. Você viu? Eu vou repetir. Que as nossas diferenças não nos façam mal. O segredo do doce é o sal. Obrigado.
Pense sobre isso, mas não pare por aí, não fique só no campo do pensamento, parta para a ação, tenha compaixão, ame o seu próximo e você vai ver como sua vida vai transformar. Pisa nesse acelerador, acelera, porque a velocidade corre em minhas veias e por isso eu não posso ficar parado por muito tempo. Amém? Aguenta mais um ponto? Terceiro e último ponto, e eu deixei ele propositalmente para o final. Porque esse geralmente pega mais, e pega mesmo. Perdão. Abra sua Bíblia, ou aplicativo do seu celular, em 2 Reis 5, de 1 a 3. Vai contar a história de Naamã. No versículo 1 começa assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu acredito que muitos de vocês, ou quase todos, já devem ter ouvido essa história. E esses dias, acho que foi no domingo passado, né, amor? A gente estava conversando sobre essa série de mensagens, eu estava super empolgado. Eu falei assim: amor, me ajuda a pensar numa história que fala sobre perdão, mas é uma história que a gente não fala tanto. Porque quando a gente fala de perdão, quem que a gente lembra? De José. Eu falei: cara, não quero falar de José. Cara, é fantástica a história de José, mas eu queria uma nova história. E ela me fez refletir exatamente nesse texto. Porque quando a gente fala de Naamã, o que vem à mente é o quê? Que ele foi curado. Que ele mergulhou lá no rio, a gente vai falar sobre isso. E ele foi curado, ficou limpinho. Mas uma coisa que me fez refletir, um detalhe nessa história, está justamente nesses 3 primeiros versículos: a menina. Porque ele diz lá em 2 Reis 5:2: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Ou seja, essa menina era escrava. Ela era escrava na casa do comandante do exército que atacou o seu país, provavelmente matou os seus pais, irmãos, familiares, seus amigos. Era tempos de guerra. Ela estava ali num lugar distante, estranho, órfã, ou pior, talvez até convivendo com o assassino da sua família. Mas você consegue se imaginar nesse lugar? Uma menina que teve a coragem de perdoar o agressor e oferecer a ele a solução, que era Deus, que podia mostrar a cura para ele. Só para vocês saberem, gente, lepra não era uma gripe. Quem tinha lepra era excluído, vivia fora. E essa menina, talvez ela tinha a oportunidade de se vingar. Ah, é, filho? Agora você vai ver, você vai morrer doente, sozinho. Ninguém vai pôr a mão em você. Você vai ser excluído, assim como eu. Você vai ser separado da sua família, assim como eu estou. Mas não. Ela ofereceu ajuda. Ela ofereceu o quê? A cura. Ela perdoou. E ela foi rápida. Porque preste atenção. Porque ela foi rápida? Porque ela amava a Deus. Por isso ela teve compaixão daquele homem. E por isso ela o perdoou. Apesar de tudo que ela tinha sofrido, ela deu um passo em direção ao perdão. Não porque ela era ingênua, apenas uma menina, uma criança. Não, mas porque ela sabia quem Deus era. E ela estava convicta da sua decisão. E o texto continua nos versículos 9, 10 e depois o 14. Então Naamã ficou com seus cavalos e carros e foi e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. E o 14, assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como uma de uma criança. Naamã foi curado, restaurado. A menina, nós nem sabemos o nome dela, nem sabemos o que aconteceu, mas a história dela está registrada aqui para sempre. Quantas vezes nós endurecemos o nosso coração, não liberamos perdão, às vezes por coisas tão pequenas. Você teria a coragem dessa menina? Guarde isso, o perdão é o início da cura. Se você não se curar do que te magoou, irá sangrar em pessoas que não te feriram. Isso é muito sério. Porque a falta de perdão é como um câncer. E quem mais sofre é você. Porque você carrega aquela pessoa como um refém seu.
Quem deixa de dormir todas as noites não é o seu agressor. Quem te feriu, te magoou, mas é você, porque você não libera perdão. Você está preso a ele ou a ela. Pense sobre isso, mas não pense só. Comece a praticar. Dê um passo em direção ao perdão e você vai ver como sua vida vai ser totalmente transformada. Por isso, acelere, pise no acelerador. Porque a velocidade corre em minhas veias e por isso eu não posso ficar parado por muito tempo. Agora vocês se lembram que no início da mensagem eu falei sobre a minha experiência em dirigir uma Ferrari? E que o maior foco é falar sobre potência e velocidade, porque é justamente o que se espera desse carro. Mas deixa eu te contar uma coisa. Por mais incrível que foi dirigir esse carro, ele não foi o carro mais confortável que eu dirigi até hoje. Ele não é o carro mais macio. A troca de marcha, olha só, você dá aquele tranco assim quando você sente, sabe? Você está lá, de repente você está em terceira, quarta, e vai indo, dá aquele tranco assim, sabe? Você sente dentro de você mesmo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque assim como dirigir um carro desse, assim somos nós. Diante de tantas situações que acontecem na nossa vida, sejam elas quais forem, sempre nós vamos ter que tomar decisões. E essas decisões nem sempre vão ser confortáveis, nem sempre vai ser fácil, macio, às vezes vai ser engasgado, às vezes vai ser dando tranco. Mas você vai poder atingir a velocidade máxima e tirar de dentro de você toda a potência que Deus colocou dentro de você. Na nossa vida, assim como uma Ferrari, nós fomos criados para ter potência, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso significa o quê? Passar por cima dos obstáculos, significa acelerar no limite, significa explorar todo o potencial, tanto que o carro, mas principalmente que nós temos dentro de cada um de nós, porque fomos feitos como Deus, a imagem de Deus. E é por isso que eu repito, a velocidade corre em minhas veias. E por isso eu não posso ficar parado por muito tempo. E a pergunta que eu tenho para você: que área da sua vida você precisa acelerar? Para alguns talvez seja amar e obedecer a Deus. Para outros, ter compaixão e amor pelo próximo. Para outros, o perdão. Talvez para alguns sejam os três, eu não sei. Mas o meu desejo é que você saia daqui essa noite disposto a acelerar, disposto a ser veloz, disposto a fazer o certo, de tomar as melhores decisões. Que você saia aqui hoje dando um passo em direção a fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Disposto a amar e disposto a perdoar. Nessa igreja, nessa casa, nós temos um lema que é: por Jesus e por pessoas. Nós estamos aqui por Jesus e por pessoas. Nem sempre vai ser fácil. Você acha que foi fácil para Deus ver Jesus sendo crucificado? Feche os seus olhos.